Passados 126 anos do fim da escravidão no Brasil, o assunto ainda repercute na sociedade e merece atenção de estudiosos. Por isso, o curso de História da Univale convidou o historiador José Bento Rosa da Silva para apresentar a palestra com o tema Escravidão, Abolição e Pós-Abolição, até onde a memória alcança. É com ele a entrevista de hoje. Viva Voz já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o programa pela rádio Univale nos 94,9, pela TV Univale no canal 11 da TV fechada ou pela internet no univale.br/rádio. Para entrar em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale, Twitter ou @VivaVozUnivale, ou o e-mail que é vivavozunivale@hotmail.com. Isso mesmo, e para falar sobre escravidão, nós recebemos o historiador José Bento Rosa da Silva, professor que é doutor em História, e ele também tem uma consistente experiência na área de investigações sobre a história da África, escravidão, trabalho e multiculturalismo brasileiro. Ele é autor de diversos livros, entre eles A Itajaí do século XIX, História, Poder e Cotidiano. Obrigada pela presença, professor. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, André Schlindwein. Boa tarde, telespectadores e radiovintes do Viva Voz. Lisa, eu gostaria de lembrar também que eu sou autor de um outro livro que eu tive o grato prazer de entrevistar, né, os seus ancestrais, que falou do Joaquim Lopes Correia, que é a estiva Papa Siri. Então, muito foi legal. Um dos trabalhos mais marcantes na minha trajetória acadêmica e de pesquisador, que nós fizemos, na época, um levantamento da história da Organização dos Trabalhadores Portuários de Itajaí. E lá esteve a figura marcante de Joaquim Lopes Correia. Teu avô, né? Meu avô. Então é um prazer a gente voltar, relembrar, rememorar. E falando na estiva Papa Siri, a gente investigou ali a presença de muitos ex-escravos na Organização dos Trabalhadores Portuários de Itajaí na época, que foi minha tese de doutorado. Então, mostrar que, para além da escravidão, no pós-abolição, porque a estiva é de 1906, no pós-abolição, muitos ex-escravos estiveram inseridos na vida laborial da sociedade brasileira, não mais na condição de trabalhadores escravizados, mas na condição de livres e libertos. Então, o tema, por que discutir escravidão passados 126 anos? Essa seria a minha primeira pergunta, isso mesmo. Por que ainda é necessário falar sobre isso, né, professor Bento? Então, Lisa, a gente pensa o seguinte, rememorando o abolicionista, né, que eu mencionei há pouco, me fugiu a memória, o abolicionista pernambucano, que acabei de mencionar aqui. Nabuco. Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco, um dos maiores abolicionistas, disse o seguinte: não basta acabar com a escravidão, é preciso destruir a obra da escravidão. Então, passado 13 de maio de 1888, não houve efetivamente nenhuma política pública que versou sobre a destruição da obra da escravidão. Quais as obras da escravidão? O preconceito, a discriminação, a exclusão. Então, quando nós estamos discutindo hoje a escravidão, a abolição, nós estamos enfatizando políticas públicas necessárias, passados 126 anos, políticas públicas para esse segmento da população que não foi contemplada para além da lei do 13 de maio de 1888, que, diga-se de passagem, foi o projeto mais conservador que vingou. Havia projetos abolicionistas muito mais avançados do que o projeto que vingou, que foi o assinado pela Princesa Isabel. Só para lembrar, José Bonifácio de Andrada e Silva, em 1823, já tinha um projeto chamado Projeto para o Brasil, que ele apresentou na Constituinte de 1823. Mas Dom Pedro I achou aquela Constituinte muito progressista, fechou a Assembleia e outorgou a nossa primeira Constituição. E nesse projeto, Joaquim Nabuco já propunha uma abolição da escravidão
e a inserção dos ex-escravos, dos indígenas, na sociedade brasileira efetivamente. Ele dizia, enquanto nós não tivermos cidadãos, não teremos uma verdadeira nação. Então, o 13 de maio não inseriu os ex-escravos e os seus descendentes como cidadãos efetivos, né? Tornaram-se quase cidadãos, sobretudo no âmbito da legislação trabalhista, porque muitos deles ainda ficaram na área rural. Então, o projeto trabalhista do Vargas, na década de 30, contemplou o trabalhador urbano, mas não contemplou o trabalhador rural, que em sua maioria era descendente de escravos e ex-escravos. Aliás, uma das razões porque muitos deles abandonaram o meio rural, porque sonhavam com melhores condições na cidade. E na cidade, eles foram construindo as favelas. Então, discutir a escravidão é discutir mais do que a escravidão, é discutir o pós-abolição, que no Brasil, mesmo nossa área de historiadores, antropólogos, sociólogos, essa temática ainda está muito acanhada. Porque tocar nessa questão é tocar nas feridas do presente, é tocar nas políticas públicas, é tocar na questão agrária, na questão quilombola, é tocar nas questões de cotas para todos os segmentos na instituição, na universidade, no trabalho, etc. Então, realmente, é uma ferida que ainda não foi cicatrizada. Por isso, a gente tem que fazer essa relação passado-presente. Agora, professor, recentemente um jovem de 18 anos, um negro de 18 anos foi assassinado nos Estados Unidos, né? Isso gerou uma série de protestos raciais no país. De que maneira esses fatos podem estar ligados ainda com a escravidão? Então, nos Estados Unidos, né, a luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos já se deu na década de 60. Então, hoje, a população lá está mais instrumentalizada, né, tanto conscientemente quanto com os instrumentos legais, para lutar contra todo e qualquer tipo de violência. E a gente sabe que nas sociedades ocidentais que passaram pelo processo de escravidão, uma das permanências ainda é que os descendentes de escravos, os afro-brasileiros, os afrodescendentes, ainda são, abre aspas, as vítimas preferenciais da violência policial. A cada dia nós vemos no Brasil, sobretudo nos grandes centros, a chacina de jovens, sobretudo jovens negros. Então, é uma permanência da escravidão que existe nas sociedades ocidentais que passaram pelo processo de escravização. Essa ideia ou essa concepção de que o jovem negro, pobre, muitas vezes mal vestido ou vestido de acordo com as suas condições, eles são malandros, bandidos, perigosos. Então, é uma permanência. Essa estrutura repressora, ela recai mais sobre essas vítimas. Então, eu vejo que é uma das permanências da escravidão que ainda não foram destruídas. Senhor Bento, vamos voltar lá um pouquinho e tentar contextualizar. A gente já está no pós, né? Lógico, ainda bem. Mas vamos tentar fazer um cenário do que era a escravidão no Brasil. O que se pode mencionar? Como é que se caracterizava a escravidão aqui no Brasil? Então, a escravidão, de modo geral, na sociedade moderna, do século XVI para cá, a gente diz que foi uma violência institucionalizada. Tem gente que fala o seguinte, que eu discordo plenamente. Olha, hoje somos todos escravos, negros, brancos, índios, porque a gente vive numa situação de exploração. Nós vivemos uma situação de exploração. Mas não é uma exploração no âmbito da escravidão. Por quê? A escravidão era amparada por lei. Era uma violência institucionalizada. Então, não tinha como lutar contra essa violência institucionalizada. Hoje nós sofremos opressão, sofremos violência, infelizmente ainda sofremos, mas é fora do âmbito jurídico, é uma ação marginal. Então, hoje, por exemplo, nós não falamos em trabalho escravo, nós falamos em população em situação de trabalhos correlato à escravidão. O trabalho é correlato à escravidão porque não é mais juridicamente, né, legitimado. Então, a grande diferença é que o
Hoje, nós, trabalhadores livres, nós somos vítimas da violência, do pouco salário, etc. Mas isso não está garantido por lei. Né? Então, eu vejo que esse sistema, essa violência institucionalizada, que foi a escravidão, ela transformou as pessoas em coisas, em objetos. Só para ter uma ideia, no Brasil, aproximadamente 51% da população se autodeclara descendente de africanos. Mas a gente dificilmente encontra pessoas descendentes de africanos com sobrenome africano. Por quê? No processo da escravidão, o africano, ele perdia o nome, perdia o sobrenome. Então, ele, ao chegar aqui ou sair de África, ele recebia um nome dado pelo colonizador, pelo traficante, e durante todo o período da escravidão ele não tinha sobrenome. No processo de abolição, alguns deles aderiram ou incorporaram o sobrenome dos antigos senhores. Mas por quê? É um capital simbólico. Você sabe com quem está falando? Eu sou um Chico de Souza. Então, o Souza, que era o antigo senhor dele, acabava dando um capital simbólico que ele via muitas vezes como uma proteção. Então, veja a violência da escravidão. Né? Perdeu o nome, perdeu a identidade, perdeu o sobrenome. Então, foi um crime contra a humanidade. Né? De tantos outros crimes, esse foi um crime contra a humanidade que eu acho que ainda está pouco discutido essa condição da escravidão moderna como um crime contra a humanidade. Agora, professor, como que era o processo de chegada dos escravos até aqui no Brasil? Como isso acontecia? Aliás, aqui a região de Itajaí era um porto de chegada, né? Então, eu tenho investigado ao longo da minha vida de pesquisador a presença de africanos aqui na região de Itajaí, sobretudo na armação do Itapocoró. E a região onde hoje é Beto Carreiro foi uma grande armação de baleia, de pesca de baleia. E muitos dos que trabalhavam ali eram africanos mesmo, sobretudo de Congo, Angola, Moçambique, o que nós denominamos de população de língua banta. Então, esse processo de escravidão, como é que ele se dava? De diferentes formas. Né? Por exemplo, havia algumas sociedades africanas que eles já tinham uma forma de trabalho correlata ao trabalho escravos. Aquelas sociedades hierarquizadas em reis e rainhas, quando brigavam, disputavam com uma outra sociedade, os perdedores eram levados para dentro da sociedade do vencedor e estavam numa condição de subalternidade, que alguns chamam de servidão e outros chamam de escravidão. Já não eram tão livres quanto antes. E com a chegada dos colonizadores europeus, os colonizadores aproveitavam essa condição e trocavam esses perdedores de guerra com armas, com cachaça, com fumo. Essa era uma das formas de preamento. Outra forma era a forma violenta mesmo, a partir das armas de fogo, a partir da violência. Então, tinha muitas formas de prear, de pegar o africano e trazê-lo na condição de escravizados. Não é? Isso ao longo de todo o período de escravidão na Europa, né, no Brasil, nas Américas como um todo. E quem que conseguia adquirir um escravo? Como era esse processo aqui no Brasil? Então, houve muitos momentos. Né? Quando o tráfico era proibido, o número de escravizados que chegavam no Brasil foi muito grande, porque era muito mais fácil, né, adquirir o africano na condição de escravos do que o indígena. Porque, inclusive, já havia uma bula papal proibindo a escravidão de índio. Agora, quando é proibido o tráfico, oficialmente, em 1850, aí o africano escravizado se torna um pouco mais caro. Mas veja, os relatos dos viajantes estrangeiros que estiveram aqui diziam o seguinte, olha, mesmo um pobre, eu estou falando de Saint-Hilaire. Saint-Hilaire foi um viajante francês que, inclusive, passou muito aqui pelo sul, né? Diz ele, mesmo um livre pobre tem a necessidade de ter um escravo que à noite lhe lava os pés. Então, todo mundo tinha escravos. Olha só. Era não só por causa da questão econômica, mas era um status. Tanto é, Lisa, que o escravo que conseguia comprar sua liberdade,
uma das primeiras coisas que ele fazia era comprar um sapato, símbolo de liberdade, e comprar um escravo, para dizer que ele não era mais escravo. Olha que coisa. Né? Então, veja, a cultura se mantinha. A cultura se mantinha. Então, ter escravo era um capital simbólico. Né? Mesmo o ex-escravo, ele ia comprar um outro escravo para mostrar que ele não era mais escravo. Vamos fazer uma pausa muito interessante, a conversa com o professor José Bento Rosa da Silva. Ele está aqui participando de uma palestra, um evento promovido pelo curso de História aqui da Univale, mas a gente volta a conversar com ele daqui a pouquinho. Já estamos de volta hoje, nosso assunto é a escravidão, nós estamos com o professor historiador José Bento Rosa da Silva. E, aliás, eu gostaria de aproveitar a sua presença, explica para a gente um pouco mais sobre essa palestra que você deu aqui na Univale sobre essa temática e, só para relembrar o tema, escravidão, abolição e pós-abolição, até onde a memória alcança. Então, nós entendemos, né, como eu falei no bloco anterior, que pelo fato de não ter tido políticas específicas para o pós-abolição, a memória dos descendentes dos africanos, não só, mas também deles, ainda remete muito ao período da escravidão. Então, o pós-abolição, na nossa opinião, concordando com a historiadora Hebe Matos, o pós-abolição, ele persiste enquanto não resolver as pendências da escravidão que não foi resolvida no 13 de maio. Então, nós temos ouvido muito narrativas de pessoas que não viveram efetivamente a escravidão nem a abolição, mas foram descendentes que ouviram aos 7, 8, 9, 10 anos de idade ex-escravos, avós, contando como foi a transição e o que eles perderam. Né? Então, por exemplo, aqui na região de Itajaí, desde 2005, quando a gente organizou um programa da Fundação Genésio Miranda Liz chamada Memória dos Bairros, nós investigamos, ouvimos muitas narrativas de descendentes de africanos que no passado, os antepassados tinham muitas terras, até a década de 20. Por exemplo, essa região aqui, que hoje é centro da cidade, que é o bairro Esplanada, essa região foi uma região onde tinha uma concentração muito grande de descendentes de africanos que moravam ao redor da ferrovia, que as terras eram baratas, eles conseguiram, mesmo o bairro aqui onde nós estamos, né? O vizinho denominado bairro Matadouro, aqui era um matadouro de gado, onde a população descendente de escravos vieram morar aqui, inclusive como alternativa para matar a fome com aquilo que sobrava do matadouro. No centro de Itajaí, hoje já está canalizado, mas passando pelo Colégio São José, né, tem um ribeirão chamado Ribeirão da Caetana. Caetana foi uma ex-escrava da região do Beto Carreiro, que ela conseguiu comprar alforria, segundo os documentos e narrativas, foi embora para Santos. Em Santos, adquiriu uma certa quantia em dinheiro, veio para Itajaí e comprou muitas propriedades hoje onde é a região central de Itajaí. Agora, com a especulação imobiliária, sobretudo a partir da década de 30, 40, depois o aceleramento nos anos 80, e hoje, essa população não teve como se manter. Então, eles foram vendendo as suas propriedades a baixos preços, etc. e tal. Na Rua Blumenau tinha um beco chamado Beco do Quilombo. Né? Então, eram localidades onde a população negra estava muito presente e estava muito próximo do seu local de trabalho, o porto, sobretudo. Então, são narrativas que nos remetem à condição desses ex-escravos nas primeiras décadas após a abolição formal da escravidão e mesmo até os anos 80, 90 e mesmo até os anos 2000. Né? Muito desse trabalho eu fiz a partir de 2005. E também nós conseguimos, Lisa, na época, alguns documentos, processos, crimes que estavam no sótão do fórum. Então, tomamos conhecimento desses documentos, conversamos, então, com o diretor do fórum e fizemos todo um trabalho de catalogação desses documentos, processos cíveis, processos crimes, inventários,
Hoje todos eles estão no arquivo público de Itajaí para serem consultados e eles nos remetem muito à presença da escravidão na região de Itajaí, né? Quem eram proprietários de escravos, o preço dos escravos, quais eram as funções dos escravos. E uma coisa que me chamou muito a atenção, encontramos vários escravos marinheiros. Olha. Que eram escravos de ganho ou escravos ao ganho, mas que viajavam daqui para Santos, daqui para o Rio de Janeiro, daqui para Buenos Aires. Então, esses escravos estavam sintonizados com as coisas que estavam acontecendo para além do Itajaí. Eles estavam sintonizados, inclusive, com o movimento abolicionista. Então, todo esse material, ele está disponível em algumas dissertações, algumas monografias, né, de curso de jornalismo, inclusive, de história, já usaram dessa documentação. Então, acho que nós precisamos mais revisitar essa documentação para mostrar como é que estava essa população, tanto na escravidão quanto no pós-abolição. Agora, professor, qual que eram os trabalhos mais comuns realizados pelos escravos aqui? Então, aqui na região, como eu citei anteriormente, é a pesca da baleia. Inclusive, eu consultei o obituário. Muitos deles morriam prematuramente por causa da friagem, né? E também muitos, eu acompanhei alguns que caíam no tacho de fritura da banha das baleias, né? Então, esse era um trabalho muito relevante, o trabalho na pesca da baleia. O chamado também escravo urbano, que era o escravo na área pública, né? De varreção de rua, de calcetamento, calçar a cidade. Então, nos processos de compra e venda, tinham lá aptidão e profissão. Geralmente, a aptidão estava assim, ó, serve para tudo. Né? E profissão, lavrador, pedreiro, calafate, aqueles que consertavam navios, né? Marceneiro, por exemplo. A Igreja da Imaculada Conceição, conhecida tradicionalmente como Igrejinha Velha, ela foi construída pelo escravo chamado Simeão. Então, esses escravizados, quando eles eram trazidos do continente africano, para além da agricultura, muitos deles tinham atividades, né? Tinham as suas profissões. Calceteiros, marceneiros, calafateiros, e assim por diante. Então, eram diversos. Até porque aqui não teve o latifúndio, né? Como teve no Nordeste, no Sudeste, nem a mineração. Mas não quer dizer que o trabalho escravo fosse descartado. Estava dentro daquela chamada economia doméstica. O empregado doméstico, aquele que estava trabalhando muitas vezes ao lado do seu senhor, mas ele estava na condição de escravizado, não na condição de livre. Agora, Bento, vamos falar um pouquinho pós, então, o logo após a abolição, né? Então, muita gente vivia desse negócio. Como ficou essa gente e como ficaram também os escravos logo no início? Já houve realmente uma libertação? Você falou um pouquinho já sobre isso, mas vamos voltar a esse pós-imediato. Então, no pós-imediato, a grande maioria dos... Só para lembrar um pouquinho, né? Quando se deu 13 de maio de 1888... apenas 3% da população brasileira eram escrava. Então, a escravidão, ela já era favas contadas. Certo. Eu encontrei, por exemplo, o jornal Itajaí de 1884, dizendo que as notícias que estavam chegando do Rio, 884, 4 anos antes da abolição formal, dizia o seguinte, olha, as notícias que chegam do Rio de Janeiro dão certo que a escravidão, né, a abolição vai chegar. Só se estão discutindo de que forma. Então, quando se dá a abolição formal, muitos dos escravos, 3% eram escravos só. Né? A região que mais reagiu à escravidão, que não quis a abolição, foi o Vale do Paraíba. Então, a grande maioria dessa população, eles ficaram morando na região periférica. O terreno ainda não tinha especulação imobiliária, então muitos deles eram pequenos proprietários. Aqui na região de Penha, região de Pissarras, Porto Belo, mesmo aqui na região de Itajaí, muitos deles eram pescadores artesanais. Então, eles tiveram muita dificuldade de se inserir no seio da sociedade, porque eles eram, vamos dizer assim, profissionalmente
desconsiderados, eram tidos como trabalhadores desqualificados. Só para você ter uma ideia da dificuldade de inserção deles, que eu encontrei um projeto de lei de 1920, um projeto de lei de um deputado pernambucano e de um deputado paulista. Estavam propondo assim, olha, que seja proibida a entrada no Brasil do imigrante de cor preta. Então, veja, até a década de 20, né, o Brasil, a política brasileira não queria a vinda de africanos na condição de livres. E alguns estavam imaginando a possibilidade de repatriar aqueles ex-escravos que porventura quisessem. Então, essa população era uma população não grata. Lógico, essa lei, esse projeto não passou. Mas basta a gente lembrar, né, que era assim que eles viam os ex-escravos, na condição de uma população perigosa. Essa era a palavra usada para só lembrar um pouco as leis, né? Leis contra a vadiagem, leis contra a capoeira, leis contra o batuque. Então, essa população teve uma dificuldade muito grande de se inserir porque não tiveram políticas públicas de inserção. Um minuto a gente tem, André. Quer finalizar? Vamos lá. Professora, a região aqui, ela tem alguma influência cultural da época dos escravos? Tem a festa de Nossa Senhora do Rosário. A festa que acontece no mês de outubro, no bairro São João, que nós do Movimento Negro resgatamos essa festa a partir de 1992. É uma festa que vem lá de 1777. Nossa Senhora do Rosário era chamada padroeira dos escravos e depois ficou sendo a padroeira dos pretos. Então tem essa festa muito marcante, sem contar as manifestações culturais, né? A capoeira, sobretudo, o samba e mesmo alguns trabalhos aí na área do porto. Os primeiros trabalhadores portuários do Brasil foram escravos e ex-escravos. Nossa, dá pra gente ficar aqui mais 3 programas no mínimo. Pouco tempo para muito bacana. Assunto. Professor, a gente quer agradecer a sua presença. A gente conversou com o professor José Bento Rosa da Silva, professor historiador, doutor, pós-doutorado agora, né, Bento? Esse projeto de pós-abolição, discutindo a questão de Minas, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia, é dentro do projeto de pós-doutorado que a gente está elaborando. Então, muitíssimo obrigada pela presença. É isso, né, André? É isso aí. Até o próximo programa. Até mais. Viva a Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlinwein, Ellison Gomes, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.